Hoje, 2 Samuel, no capítulo 23, no versículo 5, são as últimas palavras do Davi. O Davi está ali orando, né? Mais ou menos a última oração a Deus, entregando. Sabe quando a pessoa está lá, chama os filhos, né? Chama todo mundo para se despedir, começa a lembrar das histórias, enfim. E aqui, no capítulo 23, no versículo 5, a Bíblia fala o seguinte: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não faz brotar. O Davi está nos últimos dias e ele então aqui está fazendo uma oração e está falando a respeito da casa dele. Começa a abençoar: olha, a minha casa, Deus vai cuidar da minha casa, Deus vai cuidar da minha família, né? Mesmo que os meus não estejam andando muito certo com Deus, mesmo que os meus ainda não estejam, né, caminhando de acordo com aquilo que agrada a Deus, o Davi ele começa a declarar, ele começa assim: ó, eu sempre andei com Deus, e por causa da minha fidelidade, por causa que eu sempre andei com Deus, o Senhor vai fazer a minha casa, né, ser alcançada pelo poder dele, os meus filhos terem temor a ele. E ele fala no final do versículo assim: ainda que o Senhor ainda não tenha feito brotar isso. O que ele quer dizer? Ainda que eu ainda não esteja vendo as coisas acontecerem, ainda que eu ainda não esteja vendo Deus fazer alguma coisa, eu acredito que mesmo que eu não esteja aqui, que mesmo que eu já tenha sido levado para a glória, né? O Davi está falando em outras palavras, mesmo que eu não esteja aqui na terra, o Senhor ainda vai fazer na vida dos meus filhos, porque o Senhor me prometeu. Essa é uma convicção de Davi e deve ser a sua convicção, mulher que vence. Que mesmo que você não veja nada acontecendo hoje, olha, você está orando, você está pedindo a Deus, você já até mudou, pastor, eu já mudei, eu era uma pessoa muito alterada, eu era uma pessoa, né, descontrolada emocionalmente, hoje eu já estou diferente, eu sou uma mãe diferente, eu sou uma esposa diferente. Ou às vezes era o contrário, né? Eu era uma mulher muito passiva, sabe, aquela pessoa que deixa a vida levar ela e não toma nada, o diabo tá pintando e bordando, ela não toma atitude. Talvez você fosse essa pessoa, hoje não, hoje você já é mais de fé, você já tem mais confiança, você usa a autoridade do nome de Jesus. Então presta atenção. Aí você está lutando, você está pedindo a Deus, você faz propósito, faz jejum para que Deus venha abençoar a sua casa, só que você não está vendo nada acontecer, aparentemente, né? Você não vê as coisas, né, do jeito que você gostaria de ver. Qual era a convicção do Davi aqui? O Davi falou o seguinte: ó, mesmo que eu morra, o Senhor vai cumprir a palavra dele. Mesmo que eu não esteja aqui, por causa do que eu faço para Deus, por causa da minha comunhão com Deus, por causa do voto que eu fiz com Deus, do compromisso que eu fiz com Deus, Deus vai usar de benefício para a minha casa, mesmo que eu não veja hoje, mesmo que eu não consiga ver nada agora. Essa tem que ser a esperança do meu coração e do seu coração. Ainda que nós não vejamos nada acontecendo, ainda que você não veja o seu casamento, né, ser transformado, seu marido continua sendo muito ríspido, o seu marido continua sendo, sabe, aquele marido passivo, aquele que você ainda precisa, né, empurrar para ele ir. Pastor, eu preciso empurrar, porque senão não faz, porque senão é a lâmpada de casa, não muda, está queimado uma semana, o homem não muda, as coisas de casa estão lá, reforma para fazer, ele gasta dinheiro com bebida e a casa está aqui, a gente passa necessidade. Você olha para o seu marido e você talvez não veja no seu casamento, você não veja na sua casa. Eu quero falar para você hoje, o Davi, ele tinha essa esperança, essa convicção, ainda que ele não tivesse, que Deus ia fazer. Deus ia fazer, Deus ia cumprir. Os seus filhos, talvez você veja os seus filhos hoje saindo para a balada, né, saindo para a festa, e você unge, você vai, você ora, você leva a peça de roupa para a igreja, você ora pela televisão, né, apresenta a vida dos meninos ao Senhor, coloca diante de Deus o casamento deles, a vida sentimental deles, e você não vê nada acontecendo, a vida dos seus netos, mas tem que ter uma certeza no seu coração de que Deus vai cumprir. Deus vai fazer. Fique firme com o Senhor, fique firme na palavra de Deus, fique firme naquilo que o Senhor falou para você. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você ficar firme, a salvação vai alcançar eles. Isso é consequência da nossa comunhão com Deus. Isso aí não tem como dar errado. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se você ficar firme, você vai ver Deus agindo, né? E era a convicção do Davi. Eu tenho comunhão com Deus, Deus vai abençoar a minha casa, Deus vai abençoar os meus filhos. Ainda que eu não esteja vendo brotar hoje, ainda que eu não esteja enxergando nada hoje, eu vou ver Deus fazer. Eu vou ver, Deus vai fazer.
E Deus fez. Se Deus fez com um, faz com todos. Deus é bom. Em Jesus nós fomos feitos, né? Nós fomos feitas vitoriosas, nós fomos feitas, né, filhas de Deus. Em Jesus a sua casa é salva. Olha, eu sempre penso, todas as vezes que alguém vem querer falar de algum familiar meu que está muito lá, né? Ai, está muito entregue lá ao erro e tal. Isso aqui é uma conversa. Deixa eu falar para você. Todas as vezes que alguém vem falar, eu penso assim, Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu sempre penso, assim como essa pessoa está sendo muito usada para o mal, o Senhor vai usar muito ela para o bem, no nome de Jesus. Eu sempre declaro uma palavra que vai primeiro alimentar a minha fé e vai abençoar a pessoa no nome de Jesus. A nossa mente tem que ser essa, a nossa convicção tem que ser essa. Deus não é homem para mentir, querida. Deus não é filho de homem para se arrepender do que falou. Os homens mentem, né? Os homens, os seres humanos mentem, né? Os seres humanos são inclinados para a maldade, falar que vai e não vai, fala que vai fazer e não faz, fala que ama e depois diz que não ama mais. O homem faz isso, mas Deus não. Ele prometeu para você, então você precisa confiar na palavra de Deus. Você quer filhos abençoados, vida abençoada, você quer casar com uma pessoa ali, quer ter comunhão com Deus, constituir uma família abençoada, fica firme na palavra de Deus. Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas você precisa ficar firme, ligado com Deus, né? Ligada na palavra de Deus, na santificação da palavra de Deus. Faça as coisas de acordo com a Bíblia. Busque orientação nessa palavra. Não vá pela cabeça dos outros, não, pelo conselho dos outros, pela loucura dos outros. Vá pela palavra de Deus. Essa palavra que te santifica, que muda a sua vida, que transforma a sua vida. E essa palavra que é capaz de trazer para você um futuro abençoado no nome de Jesus. Tá bom? Davi tinha certeza, eu quero que você tenha certeza também. Essa é a palavra do Senhor para a gente, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesse dia.